A paz do Senhor, nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã de domingo, dia 22, estamos aqui com a nossa escola bíblica online. Queremos levar até você, através desta página abençoadíssima da IEA de Butiá, a qual tem oportunizado a todos os irmãos de participar da escola bíblica via online, nos dias que nós estamos vivendo, a qual nos exige que esta parte seja feita. Então aqui estamos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Esperamos que você seja abençoado através dessa escola bíblica no decorrer da mesma. Deus quer falar contigo nesta manhã. Deus tem uma palavra especial para a tua vida. E nós queremos já de imediato fazer uma oração juntamente com você. Feche os seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui pela bondade, pelo amor e a misericórdia do Senhor, ó Deus. O Senhor sabe e conhece todas as coisas. Nós colocamos, Senhor, nas suas mãos agora este momento, Senhor, no decorrer dessa escola, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha abençoar a todos os irmãos que estão online, assistindo, participando dessa escola bíblica. Nós queremos, ó Pai, que ela seja para edificação, para renovo da vida espiritual de todos nós. Em nome... Deus é fiel. Nós cremos no milagre e na bênção do Senhor nosso Deus para a tua vida e para a tua família. Amados irmãos, nós no domingo anterior estudamos sobre o homem do pecado, né? Que falamos a respeito do anticristo, que há de dominar o governo mundial por um determinado tempo, e todos os irmãos, irmãs que são alunos da escola bíblica, que participaram, sabem e conhecem biblicamente esta passagem e este acontecido que há de manifestar-se no mundo. E nós estamos caminhando para este momento, para este tempo, e não há como evitar este acontecimento, sendo que a Bíblia Sagrada, ela há de se cumprir cabalmente, cada dia, as suas profecias. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o homem perfeito, né? Jesus, o homem perfeito, é a nossa lição de número 12, hoje 22 de março de 2020, e nós desejamos que você seja abençoado, seja tocado por Deus através desta lição. Nós temos aqui no texto áureo da nossa lição, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Este menino que nasceu conforme a profecia de Isaías, no capítulo 9, que ele haveria de vir já 700 anos, em média, antes já Isaías profetizava e falava a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele veio, a profecia se cumpriu sobre a sua vinda, e a palavra do Senhor aqui nos revela que Jesus, ele crescia tanto em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus, ele tanto foi obediente ao Pai, né, como ele também foi obediente aqui na terra, seguindo as leis da terra, obedecendo às leis, e assim sendo ele tanto um exemplo para as nossas vidas. Então nós estamos aqui hoje para falar de Jesus Cristo, o homem perfeito, este que tem para todos nós um bom exemplo, o qual nós devemos seguir, o qual nós devemos praticar os seus ensinos. O apóstolo Pedro deixa registrado que
nós devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus, né? Para que nós possamos ter uma vida abençoada, ter uma vida feliz, uma vida alegre, nós precisamos seguir o seu exemplo. Então esse é o objetivo da escola bíblica, trazer ao conhecimento de cada um de nós aquilo que nós devemos saber a respeito da palavra de Deus para o nosso bem, para que a nossa vida seja uma vida abundantemente cheia da graça e da unção do Senhor. A verdade prática da nossa lição diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Isso nós vamos conhecer no decorrer da nossa lição, quando estaremos estudando este importantíssimo assunto, que Jesus Cristo, né, sua divindade, sua humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós temos aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52, nós vamos estar lendo aqui a leitura bíblica, né? Que é conhecida como leitura bíblica em classe, onde quando estamos em grupo nós lemos um versículo e depois os irmãos dão sequência. Então nós vamos estar lendo aqui, interagindo, né? Juntamente com o pastor Marcos, que está aqui hoje, para nos trazer esta importante lição. Eu vou estar lendo o versículo e ele lê o próximo e assim nós vamos sequentemente. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-lhe entre os parentes e conhecidos. E, como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que Deus te abençoe neste dia, nesta manhã, através desta lição, a qual nós teremos aqui na pessoa do pastor Marcos, que está aqui com esta incumbência de nos trazer esta preciosa lição. E nós temos aqui 3 objetivos principais. O primeiro dele é expor a divindade de Jesus. Segundo, explicar a humanidade de Jesus. E em terceiro, assinalizar a perfeição de Jesus. Que Deus te abençoe. Então, na sequência, pastor Marcos nos trazendo aí esta preciosa lição. Eu gostaria de saudá-los com a paz do Senhor, no momento desta escola que estamos fazendo online devido à situação atual a qual estamos vivendo, mas tudo será bênção de Deus. Tomando as palavras do pastor Francisco, lição de número 12, Jesus, o homem perfeito.
Então nós temos como texto áureo, que também já foi falado, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. A nossa introdução dessa revista, na lição de hoje, diz no segundo parágrafo: já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável do pecado. Uma lição, pastor Francisco, que, graças ao nosso bom Deus, ela fala diretamente conosco. É uma lição que fala da pessoa de Jesus, onde nós percebemos, através da mensagem que o próprio autor dessa revista nos dá, que Jesus, ele foi um homem perfeito. Foi um homem perfeito no passado e continua sendo perfeito. Nós percebemos que Jesus, que nasceu na lei, ele conseguiu, ele foi o único homem que cumpriu a lei de forma completa. Nós sabemos que a lei, naquele período, ela tinha uma proposta mais pedagógica, ou seja, era a lei que vinha para repreender, para corrigir, mas não para salvar, porque somente Jesus é quem salva. Então eu gosto muito de citar um autor, onde ele diz que o ser humano, ou o homem e a mulher, ele tem a capacidade de se produzir enquanto um ser social. E dessa forma ele se torna o sujeito da ação. Ou seja, nós podemos definir a nossa forma de agir, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de nos comunicarmos, nos expressarmos. E nesse momento, nós somos o sujeito da situação. Mas quando se torna de sociedade, do conhecimento social que cada um de nós tem, nós se tornamos o objeto. Ou seja, a sociedade, de um modo ou de outro, a qual nós estamos inseridos, ela fala diretamente com a nossa maneira de ser e de agir. Porém, Jesus, que ele foi e é o homem perfeito, quando ele palmilhou por essa terra, ele foi o único que cumpriu a lei em todos os seus requisitos. Em todos. E Jesus, ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, seja em que cidade for, seja no contexto que for. Paulo, quando ele chegava em uma cidade, nas suas viagens missionárias, ele não adentrava a cidade diretamente pregando a palavra. Não, ele fazia um reconhecimento. Qual é a cultura que aquela sociedade vivia? Qual era a movimentação da sociedade? Movimentação de pessoas, movimentação cultural, para que aí ele pudesse, dessa forma, desenvolver técnicas, meios de evangelização. E foi da mesma forma com Jesus, quando a leitura bíblica em classe, ela encerra no verso 52 e dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, ou seja, crescia Jesus intelectualmente, em estatura, Jesus crescia fisicamente, e em graça para com Deus e para com os homens. Essa graça para com os homens quer dizer que Jesus estava inserido na sociedade em que ele vivia. Ele fazia parte de uma sociedade e as pessoas aceitavam ele naquele meio. Então, dessa forma, a palavra nos fala claramente da perfeição de Jesus na condição de homem e na condição de divindade. O primeiro tópico nos diz: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é
perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente eterno, como também é o Pai, da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas divindades eternas são lindas, descritas no capítulo 8 de Provérbios. Jesus ele estava presente na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Lá em João, no capítulo 4, no capítulo 1 e o verso 4. Jesus é amor. A Bíblia, quando nós lemos, é um livro que, da mesma forma, sobre um determinado ponto de vista, ele exala amor, fala de amor, nos ensina a importância do amor. Mas muitos hoje têm dito que Jesus é amor, não confessado, apenas dito, falado que Jesus é amor, mas esquece que também é justiça. Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ou seja, muita, muita vida. Mas para que nós vivamos plenamente aquilo que Jesus tem para nos dar, é preciso que nós venhamos o quê? A conhecê-lo, a buscar intimidade com Ele, para que nós saibamos exatamente qual é o propósito de Jesus na nossa vida, na nossa existência. A revista nos fala, sendo Deus de Deus, é imutável, Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Veja bem, diante de uma situação, Deus, Ele nos amou tanto e de tal forma que Ele nos dá o seu único filho, o seu filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que diante do seu sacrifício de amor não pereça. Então, nós precisamos entender claramente que Jesus, o homem perfeito, ele veio, ele fez um sacrifício perfeito, e ele veio o quê? Ele veio resgatar, ele veio remir aquele que estava perdido. E ele faz isso através de suas palavras, através de seu ministério e através do amor do Pai e através dele por cada um de nós. O subtópico 3 nos diz: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. O segundo parágrafo, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Ou seja, e a mesma sabedoria dos discípulos naquela época é a nossa de hoje. Porque a palavra diz que a nossa alegria está na certeza da salvação. A nossa busca deve ser uma busca diária, uma busca incessante por Jesus, para conhecê-lo cada vez mais. Através do quê? Através da sua palavra, através da oração, da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. O tópico 2 ele diz: Jesus, verdadeiro homem. A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás,
O mundo gentílico foi preparado por Deus para conhecê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. E na sequência, Jesus estava no seio do Pai. Aqui, pastor Marcos, nessa parte a respeito de Israel, né, apesar de todas as evidências bíblicas, eles vieram a rejeitá-lo. E não está diferente as coisas hoje, né? Apesar de toda a veracidade das Escrituras, de tudo que nós temos ouvido e também presenciado a respeito da manifestação de Jesus no mundo, da sua vinda, né, da sua morte e ressurreição, que foi comprovada, né, veridicamente, ainda hoje há muita rejeição quanto a isso, né? Existem muitos que, às vezes, assim como o povo de Israel, que tinham conhecimento, que ouvia a respeito das profecias sobre a vinda de Jesus ao mundo para salvar a humanidade, eles se manifestando, mesmo assim ainda muitos deles. E hoje nós temos essa dificuldade de as pessoas, às vezes, muitos até sabem que Jesus veio, né? Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. Muitos confessam até com os lábios, mas no momento de aceitar que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, né? Ressuscitou e subiu ao Pai, mas deixou o exemplo para que o ser humano siga as suas pisadas, né? Nesse momento as pessoas têm dificuldade de aceitar que ele precisa seguir o exemplo de Jesus, que ele precisa obedecer aquilo que Jesus deixou registrado para nós, para que nós possamos ter a salvação, né? Como o jovem rico, que ele queria saber, né? Ele foi até Jesus, queria saber o que precisava fazer. Quando Jesus declara os mandamentos, ele diz: eu guardo desde a minha mocidade. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração dele, e não que Jesus quisesse para si a sua riqueza, né, os seus bens, mas Jesus disse: então vai lá, vende tudo que tem, né? Jesus vai lá no íntimo do coração daquele jovem, porque ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida. E aquele jovem então saiu dali muito triste, porque ele rejeitou, né? Ele pôde entender naquele momento que o coração dele verdadeiramente estava ainda preso nas riquezas, né? Que era o bem maior daquele moço. Então, muitas vezes é difícil de abrir mão, é difícil de aceitar, porque nós queremos às vezes defender o nosso próprio interesse, né? A nossa própria vontade, e acabamos, assim como Israel, rejeitando o Messias e trazendo às vezes muitos problemas sobre si a respeito da salvação. Para ser salvo, nós precisamos dos passos de Jesus, os seus ensinamentos, né? Isso é muito importante. E o pastor Marcos, ali no tópico anterior, falou a respeito do crer. E crer, diz a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, que implica também em obedecer, né? De maneira que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então isso é muito importante, né? O ser humano entender para poder ter a salvação na sua alma. Foi bastante interessante o que o pastor Francisco nos fala, porque o Espírito Santo faz ao lembrar a questão do jovem rico, também as palavras dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então, camelo tem havido muita reflexão sobre o significado de camelo, que pode ser assim como uma corda bastante grossa, espessa, para prender, para segurar navios, assim como uma portinhola que havia no muro, e por essa portinhola era possível passar apenas uma pessoa. Seria impossível um camelo passar por aquela portinhola. A portinhola se chamava exatamente de camelo. E essa corda grossa, geralmente para segurar navios, também é conhecida como camelo. Mas Israel não tinha intimidade com uma corda de navios, mas sim com uma portinhola. Então, na verdade, Jesus queria dizer a dificuldade que é um rico, ou seja, o apego às coisas materiais, o apego na questão ao dinheiro. E eu gosto, pastor Francisco, de citar esse autor quando ele fala que o homem, que o ser humano em si, ele tem a capacidade de produzir-se
enquanto um ser social, e aí ele é o sujeito da situação, mas quando se fala em conhecimento social ele passa a ser objeto. Por quê? Porque a sociedade em que a gente vive, ela fala muito forte conosco. A mídia fala muito forte. Então, tem pessoas que são escravizadas pela mídia. Sim. São escravizadas pela questão da maneira de agir. Tem que se espelhar em alguém que tem um certo desempenho social. Tem que se vestir da maneira que a mídia diz que se veste. Então essa sociedade que também fala que o bom é que se tenha dinheiro e que se desfrute desse dinheiro, é uma sociedade que anda na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina algo onde essa sociedade, essa mídia, ensina o oposto. Então esse autor, na minha visão, ele reflete muito bem o peso que a sociedade ou que o conhecimento social ele faz na vida do ser humano, que eu classifico como uma espécie até de opressão. Então aqui diz assim, que Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, porque pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Falando claramente da Trindade, a Santíssima Trindade, onde Jesus estava ali, no meio, fazendo parte, sendo Deus, sendo divindade e tendo a sua glória. Profetizando no Antigo Testamento. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias encarregadas de significados, tanto para Israel quanto para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças na história sagrada, a de Abraão e de Davi. Desde que o tempo é tempo, Jesus, Filho de Deus. Deus era sabedor de todas as coisas. E eu digo que Ele nos amou tanto que deu o seu Filho para um sacrifício perfeito, mostrando mais uma vez que a lei não salvava ninguém. Era um caráter pedagógico. Precisava de algo muito maior que pudesse expressar o amor de Deus por nós. Isso se reflete o quê? Na pessoa de Jesus Cristo, que foi homem perfeito, assunto aos céus e hoje ocupa o seu lugar, junto de Deus. Com certeza. Encarnando no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não é ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Projeto de Deus, onde manda o seu Filho para que nessa terra palmilhasse na condição de homem, pudesse, da mesma forma que o verso 52 nos diz, crescer em sabedoria, crescer intelectualmente, crescer em estatura e crescer com graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus era um ser social. Jesus vivia em sociedade. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que a sociedade é que ditava para o caminho que Jesus deveria andar, como um barco que vai de um lado para outro no mar. Não era dessa forma. Não funcionava assim. Jesus
ele não estava, ele não era objeto da sociedade em que ele vivia. A perfeita, ou melhor, encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Então Jesus se fez homem. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, e a própria criação de Deus. O pecado não pôde atingir a santidade dele, porque ele veio com esse objetivo de nos mostrar a possibilidade de nós também achar graça diante de Deus, né? Como Noé, por exemplo, que Deus estava já ao ponto de destruir todas as coisas, mas diz a Bíblia, porém Noé achou graça, alcançou o favor, a misericórdia de Deus, e Deus deu a oportunidade a Noé de salvar a si e a sua família, sendo obediente. Jesus, ele não pôde ser, o seu ministério, a sua manifestação aqui no mundo não pôde ser atingida pelo pecado, embora muitos, de muitas formas, tentaram criar ideologias, né, doutrinas malignas, falando a respeito de Jesus, querendo apresentar algum pecado, alguma falha em Jesus, mas a Bíblia nos ensina, em toda a história, que Jesus foi perfeito no seu ministério. Existe aí uma seita, uma determinada seita, que alguém ousou me dizer uma certa vez que essa pessoa havia agora nascido para concluir a obra que Jesus não conseguiu a concluir. E então, são doutrinas malignas, né, que muitas vezes as pessoas aplicam e, infelizmente, pessoas desinformadas acabam aderindo a religiões, a doutrinas humanas e acabam perdendo, então, a oportunidade da salvação, que no momento que há rejeição, não tem como haver perdão. O perdão, ele vem através da aceitação, do momento que a pessoa crê na palavra, que crê no Senhor Jesus, ele vai alcançar o perdão dos seus pecados e vai passar, então, a viver uma vida como Jesus viveu. Nós herdamos o pecado no nascimento, né? Jesus, porém, não, ele é santo, ele foi gerado pelo Pai. Ele não fez parte da natureza humana pecaminosa, ele simplesmente assumiu a forma de homem, né? Sendo ele homem, assumiu o corpo de pecado, né? Que poderia levar ele ao pecado, à desobediência, mas Jesus foi firme, ele foi direcionado unicamente em fazer a vontade do Pai. Ele disse aos seus discípulos, né? O Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então todo ser humano tem essa oportunidade de seguir as pisadas de Jesus e de também vencer o pecado, mesmo com luta, com dificuldade. Esta é a oportunidade que nós temos. Obrigado, pastor Francisco. E veja como, na minha visão, como o pastor Claudio de Andrade, ele foi feliz nesse subtópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, a plenitude dos tempos, estado do que se acha completo, inteiro, cheio. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar o que estavam debaixo da lei. Ou seja, porque a lei não salvava. Suficiente. Era preciso um sacrifício maior. E o amor de Deus por nós,
que gerou esse sacrifício. Na sequência, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Ou seja, o que é isso que nós vemos? A presciência de Deus. Deus sabendo de todas as coisas, o ontem, o hoje e nos referindo agora ao amanhã. Afinal, qual foi o peso de Israel, o peso da Grécia e o peso da própria Roma para que isso acontecesse? Cada um, a palavra de Deus, a presciência de Deus se materializando, tomando, por exemplo, a citação do pastor Claudiano de Andrade, quando ele se refere aqui, em Roma, pelas suas excelentes estradas de qualidade, ou seja, estradas naquela época onde poderia agilizar a passagem de pessoas e de animais, onde tudo contribuindo para que o Evangelho fosse propagado. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Ou seja, aqui, um apanhado da história de Jesus, bastante sucinto, mas de peso, que fala claramente da raiz de Jesus, a sua árvore genealógica, fala do período em que nasce, sobre a lei de Moisés e também sobre a lei de Roma, da sua educação, que é harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, porque houve um esforço da parte de Jesus. Jesus, ele sabia, através do Pai, que ele precisava buscar um equacionamento entre os homens. E dessa forma, a sua palavra, o seu ensino, a sua graça seria recebida por quem realmente precisava. Ele alcançaria todos os povos, então ele precisava estar inteirado em todo o conhecimento, né? Toda a educação, para que ele pudesse chegar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer cultura, e poder falar abertamente, né? sem se embaraçar. Perfeitamente. E tudo com sabedoria. Eu gosto muito de citar novamente o apóstolo Paulo. Paulo estudava o ambiente, estudava a cultura, estudava a sociedade, para depois agir. Eu lembro quando ele chegou em Éfeso, né? Paulo entrou e viu ali muitos altares, e um dos altares dizia ao Deus desconhecido. E ali ele pôde entender, olhando, observando todos os altares, que cada um deles tinha uma especificação, era direcionado a alguém. Porém, aquele justamente que ao Deus desconhecido era um Deus que eles não tinham imagem, é um Deus verdadeiro, Criador. Então, conclui isso que o pastor Marcos tem falado, que Paulo sempre ele analisava a situação, o ambiente, a cultura. Tanto é que para a igreja hoje enviar um missionário, o missionário precisa estar inteirado, né, do ambiente que ele vai viver, da língua que ele vai ter que entender, falar, e assim Jesus também. Então é muito importante quando se fala
a respeito do conhecimento, né, Jesus nos deu o maior exemplo, e não só Jesus, como também aí na vida do apóstolo Paulo, né, que nos deixou esse exemplo tão grande aí. Evangelização. Tivemos uma aula, foi interrompida agora devido à situação que se vive, mas todos os irmãos que tiverem interesse nesse curso teológico, que é um curso de nível médio, ainda há possibilidade de inscrição. Na continuidade, Pastor Francisco, o tópico 3, ele nos diz: Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era, ou não, pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Isso tudo nós constatamos que faz parte da sua qualidade de homem, mas também homem perfeito. Precisamos salientar todo o milagre que ele realizou em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentou os sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Ou seja, Jesus foi alguém que viveu, pôde falar, pôde se expressar aquilo que realmente viveu, aquilo que realmente experimentou. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Graças a Deus por isso. Ele suportou, né, resistiu, venceu, nos deixando aí esse legado que nós devemos seguir. É importante, né, que Jesus, a sua divindade, ele usava nos momentos de extrema necessidade, né, justamente quando realmente precisava. Houve alguém, em certa época, que comentava sobre isso, que Jesus, ele havia se despido não só da sua glória, mas de sua divindade. Mas, biblicamente, Jesus, a sua divindade, né, como Deus, ele não deixou, ele simplesmente se despiu da sua glória e se manifestou no mundo como homem. E nós podemos ver que em alguns momentos, quando alguém ocultamente ou simplesmente no pensamento pensava algo, né, ou maquinava algo a respeito de Jesus ou daquilo que ele dizia, ele já imediatamente dizia, né, por que vocês pensam assim? Então, ele conhecia, né, a mente humana, ele podia entender o que as pessoas estavam pensando ou que estavam falando a si mesmo, às vezes em pensamento. Então, a divindade de Jesus, ele não abandonou, né? Ele não deixou, ele não se despiu dela. Simplesmente se despiu da glória para se manifestar como homem aqui em nosso meio, como ser humano, para nos dar e nos deixar o exemplo. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E salientando, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Graças a Deus por isto, porque nele somos vitoriosos. Nele somos e nele seremos. Na sua volta, ele falou através do profeta Isaías, né? Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então aqui nós vimos que para sermos redimidos, para que haja em nós uma transformação, uma mudança e a possibilidade de vencermos o pecado, nós precisamos fazer o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, com os olhos fitos nele, seguindo o seu exemplo, as suas pisadas, olhando para ele unicamente, nós vamos conseguir vencer em qualquer circunstância, em qualquer momento difícil. Olhe sempre para Jesus, porque este é o alvo de todo vencedor, é Jesus Cristo, para que possa vencer os dias maus. por Jesus Cristo, somos chamados de cristãos. E veja bem, tanto no falar quanto no agir,
Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. E nós, como cristãos, devemos ser seus imitadores. Imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, quando citou a respeito da sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Muitas pessoas às vezes podem interpretar de uma forma, mas Paulo está dizendo, quer me imitar, imita Cristo. Se imitar Cristo, está imitando Paulo, porque Paulo foi um imitador de Cristo. Então, o alvo é Jesus, o alvo é ele. Se nós imitarmos o homem, diretamente nós podemos falhar, né? Mas quando nós vimos alguém que segue os passos de Jesus, que tem um bom testemunho, que tem um bom exemplo, tem um bom caráter, né? E nós sabemos que aquela pessoa faz isso imitando a Jesus. Então, nós imitando a Cristo, né, nós estamos imitando as boas obras. E é isso que Paulo fazia, imitando tudo aquilo que Jesus para que nós seguíssemos. Então, essa é a vontade de Deus. Imitar a Cristo, como Paulo também imitava, vai levar você ao final feliz, ao final de vitória, né? De salvação. Nós estamos indo para a conclusão, mas antes fazer mais uma vez, com a permissão dos nossos irmãos que nos assistem, o verso 52, né, de Lucas, no capítulo 2, o verso 52, que também é o tema, é o texto áureo da lição de hoje. E crescia Jesus em sabedoria. Nós crescemos em sabedoria ao longo da nossa jornada. Em estatura, claro que crescemos fisicamente também. Crescemos em graça porque buscamos a Deus. Crescemos em graça para com Deus e os homens. Nós também temos que crescer diante dos homens, diante dessa sociedade. Mas nós temos que, sem dúvida, crescer sendo diferentes, mostrando diferença, mostrando que os valores de uma sociedade podem não ser os mesmos valores de Cristo. Que nem tudo que a mídia tem a ver com Cristo. Porque muita coisa está fora. Como o pastor Francisco mesmo menciona, né? Há muitos falsos mestres, muitos ensinadores que distorcem a palavra de Jesus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Faz uma mistura muitas vezes, né? Trazem uma verdade misturada com uma mentira. E às vezes aquele pouquinho de verdade que tem misturada induz algumas pessoas a aceitar o que ele está dizendo, o que ele está ensinando. Como, por exemplo, eu vejo alguém que às vezes fala durante o dia todo no rádio a respeito de Jesus, né? Mas ele não, na verdade, quando você vai ver, ele não aceita a doutrina de Jesus, né? E quando Jesus fala a respeito de alguns, por exemplo, a respeito do sábado, que não pode ser pregado como doutrina hoje, né? Que foi criado para os judeus. E então nós, no mundo que nós vivemos hoje, não teria como nós guardar o sábado no mundo gentil que nós vivemos, né? Dificilmente. Aí seria preciso acontecer de ter emprego para todos os cristãos ser empresário para dar emprego, para que as pessoas não trabalhem no sábado, aquela coisa. Então, isso é apenas um exemplo que eu estou citando. E se você, no mundo de hoje, né, fosse obrigado a guardar o sábado e não fosse ter salvação por não guardar o sábado, você estaria perdido. Então, às vezes, e Jesus mesmo ensinou que ele é o Senhor do sábado, né? Ele está acima do sábado. E ele deu o direito do homem de fazer o seu dia de descanso, o seu dia que você pode ter livre para adorar, para servir a Deus, né? Tanto é que Jesus, ao morrer na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo. E quando ele rasgou o véu, ele estava deixando bem claro que a porta foi aberta, né? E quando essa porta foi aberta, foi uma porta de livre acesso a Deus. Nós estamos aqui, nós estamos falando com Deus, estamos servindo a Deus. Você está no trabalho, você pode servir a Deus lá, adorar a Deus no teu trabalho,
fazer o teu trabalho servindo ao Senhor, sendo que antes, né, era necessário um dia especial, era necessário um lugar especial, mas hoje não, hoje nós temos acesso a Deus aonde vivemos. E o templo, ele é, na verdade, o lugar onde nós temos comunhão uns com os outros e nós adoramos em comunhão com Jesus. Então, por isso que hoje tem o templo, para nos reunir ali e ter comunhão com os irmãos, orarmos juntos, adorarmos a Deus juntos, porque isso faz parte da igreja, né? Então é importante, tem pessoas que colocam às vezes até boas palavras, né? Tem um bom ensinamento, mas infiltra às vezes uma verdade e no meio dessa verdade uma doutrina que anula tudo aquilo que ele pregou, quando ele às vezes rejeita lá no final os ensinamentos de Jesus e acaba então voltando para trás, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. É muito importante observar esse ponto aí. Então cuidado com o que você ouve, com o que você lê, com o que você vai ingerir na tua vida espiritual, para não te perder na caminhada e ter uma vida alinhada em Cristo Jesus, porque Ele é o alvo. Pastor Marcos. Amém. Então a nossa conclusão nos diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Deus é fiel. Então nós vimos, pastor Francisco, que Jesus Cristo, o homem perfeito, ou perfeito homem, ele continuou sendo homem e continuou sendo divino. Ele se despe da sua condição, da sua glória, mas continua sendo Deus. E por essa terra ele experimentou todas as nossas sensações, sensações de seres humanos, mas nunca deixando de ser Deus. E por isso seu sacrifício foi um sacrifício perfeito. A lei não salvava, a lei não tinha o poder, não tinha o alcance, apenas educava, apenas reprimia o erro, mas não salvava ninguém. Mas aí vem Jesus, através do amor de Deus por nós. Porque amar é o que é? É doar-se. Aquele que dá, doa-se. Aquele que se coloca no lugar de quem sofre. Então Jesus, nessa condição, ele foi o sacrifício perfeito. E ele tem como resultado nós estarmos aqui hoje, para que possamos juntos, com fé e com certeza, saber que a sua volta está próxima e que nós voltaremos com ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e continue nos assistindo. Hoje nós temos o programa Boas Novas na Rádio Sobral, às 11, ou melhor, às 11h45 da manhã, primeira parte. Com uma culto de libertação, o pastor Oni, o evangelista Dan Costa. E logo em seguida estará o pastor Francisco, trazendo também uma palavra de Deus. Amém. E à noite, às 19h30, teremos uma nova transmissão com a palavra de Deus no culto da família. Então que todos fiquem com Deus, na paz de Cristo, e nos assistam logo mais à noite. Que Deus abençoe a todos os nossos amados ouvintes. E lembrando que enquanto tiver essa situação, né, nós estamos aí com a Escola Bíblica online, os cultos online, hoje à noite às 19h30. Você esteja sintonizado novamente e aí cultue aí na sua casa, adore a Deus aí no seu lar, né, porque o objetivo é esse: você reúne os seus filhos aí, sua família que está em casa, e vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor e aprender
também da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a todos e até o próximo, em nome de Jesus.